Fala, Nação Azul, salve, salve! Bora lá falar aqui da vitória do Cruzeiro contra o Criciúma no Campeonato Brasileiro. A terceira vitória do Cruzeiro no retorno do campeonato. Minha Nossa Senhora! E aí eu tenho que perguntar para você que está me assistindo aqui neste momento, quando o Cruzeiro ganha, como é que o mundo fica? Fala aqui nos comentários. Olha só, quando o Cruzeiro ganha, o mundo fica da hora demais. Que saudade que eu tava de chegar no final de semana, de falar de vitória do Cruzeiro, de fazer um pós-jogo comemorando a vitória do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né? A gente tem sempre que saber separar o Campeonato Brasileiro da Copa Sul-Americana, tá, galera? Bom, mas essa vitória veio num momento importante porque a gente sabe, querendo ou não, o segundo próximo jogo do Cruzeiro é a grande decisão final da Copa Sul-Americana, então uma derrota, um jogo ruim aí contra o Criciúma, né? Poderia pesar um pouco esta grande decisão que vai acontecer. O Cruzeiro vai ter apenas mais um jogo agora contra o Corinthians na 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no dia 20 de novembro, 11 horas da manhã em São Paulo, onde no mesmo dia o Cruzeiro tem que estar em Assunção, no Paraguai, para se preparar ali para a grande decisão que vai acontecer no dia 23. Bom, o Cruzeiro venceu aí com gols de Caio Jorge, né, marcando um gol do Cruzeiro, depois de receber uma linda assistência de Matheus Pereira, ele mesmo, e uma pré-assistência, podemos dizer assim, do Vidalba. Um golaço do Cruzeiro, fazendo aí o primeiro gol na partida no primeiro tempo. E parecia que o Cruzeiro ia controlar melhor o jogo, né? Teve ali alguns momentos importantes no jogo, mas também teve muitos sustos. Olha só, para quem gosta de emoções, esse jogo valeu a pena, tá? Valeu muito a pena. Estou citando o gol do Caio Jorge, mas teve gol também de Gabriel Veron, depois ali fazendo o seu gol, recebendo o passe do Caio Jorge, que tem sido um jogador decisivo e importante nesse time do Cruzeiro, tem um futuro muito legal, o Caio Jorge à frente do Cruzeiro. Tenho gostado bastante dele, não sei vocês, tá? Tem sido o cara, principalmente na Copa Sul-Americana, né? Fazendo os gols ali, levando o Cruzeiro para a grande final, mas no Brasileirão aí voltou a marcar, fez o seu segundo gol, se eu não me engano, pelo Campeonato Brasileiro, né? Mas assim, é um jogador importante e tá parecendo ser um cara decisivo nesse time do Cruzeiro. O Pereira voltou a participar um pouco mais, voltou ali a procurar alguns passes, tentar algumas ligações, principalmente com o próprio Caio Jorge, outro ponto positivo. Mas muito mais positivo do que ele, e aí é ruim, porque esse é o positivo que não deveria ser. Quando um goleiro é destaque no jogo, eu não gosto muito não. Mas, cara, temos que dar aqui uma salva de palmas para o goleiro Cássio. Que goleiro é o Cássio? Deu uns sustos ali, em alguns momentos, é claro, né, no início de jogo, com a saída de bola, desse Diniz aí que tá deixando a gente doido, né, que tem que sair tocando, mas as defesas do Cássio, no final do segundo tempo, principalmente, ajudaram bastante o Cruzeiro a conquistar essa vitória. Gente, no placar aí, 2-1 para o Cruzeiro, né, a gente vê um placar apertado, ajustado. No jogo em si, em números, o Cruzeiro foi muito mais ofensivo. E aí você vê que o Criciúma esteve muito próximo do empate. Mas sabe por que o Criciúma esteve muito próximo do empate? Porque o Cruzeiro não conseguiu ser eficiente nos seus momentos que teve de chance para ampliar o jogo. O placar do jogo, né? Foram muitas chances, o Cruzeiro acabou desperdiçando. Então, assim, oportunidade teve. E aí que eu quero falar com vocês é o seguinte, que eu fico feliz desse jogo do Cruzeiro é porque se estamos dentro de um processo de trabalho do Fernando Diniz, em meio a várias teorias da conspiração em relação ao elenco tá rachado, de não tá entendendo, de isso e aquilo e tudo mais, a gente tem que entender que parte do processo ia, por um momento, chegar nesse, onde um treinador treina um time faz muito volume de jogo e erra muito. E o Cruzeiro errou bastante. Foram muitas finalizações do Cruzeiro e acabou errando muitos gols. Só que isso, para mim, eu vejo mais como um lado positivo do que negativo no processo, porque faz parte deste processo tentar chegar no momento de acertar mais. Então tá muito mais próximo ao gol acertando, na verdade errando e tentando fazer o gol, do que você nem tentar. E antes o Cruzeiro não estava legal nessa construção e na criação. Foi um meio de campo muito mais criativo e um ataque mais participativo. O próprio Gabriel Veron demorou a participar do jogo, mas quando apareceu, apareceu bem, entrosando um pouco mais ali no ataque. A gente viu um Lucas Romero importante nesse time do Cruzeiro, sendo aquele cara, o primeiro homem ali na frente da defesa, então defensivamente foi muito bem e também na saída de bola ajudava. E a gente teve hoje, não o Wallace, mas a gente teve um Lucas
Lucas Silva voltando a ser titular com a camisa do Cruzeiro e foi muito bom na partida. Eu gostei da partida do Lucas Silva. Ele dá uma dinâmica diferente do que o Wallace não consegue fazer. Quando joga o Wallace e o Romero, a gente tem um problema que os dois têm uma característica parecida sendo o primeiro volante, um não complementa o outro. Fica faltando esse segundo volante que o Lucas Silva consegue fazer muito bem. Então, por isso o meio de campo foi muito mais criativo, muito mais participativo, ofensivamente. Defensivamente, o Cruzeiro ainda tem os seus grandes problemas, que é o que me dá medo para a grande final contra o Racing. É um time que favorece demais o adversário a chegar com forma muito perigosa na defesa do Cruzeiro. Tanto é que eu acabei de citar do Cássio ser um jogador que participou bastante no final do jogo, e a gente teve jogadores que entraram, como no caso do Bolassi, entra ali, Alano e tudo mais, autor do gol, que mostram dificuldades ao Cruzeiro. Gente, a equipe do Criciúma praticamente um ex-time de cruzeirenses ali que passaram numa fase ruim, ou seja, a gente entende que não são jogadores de bom nível técnico, mas que estão ali no mercado do futebol há bastante tempo. Porém, é um time que não é muito mais técnico que o do Cruzeiro, e o Cruzeiro teve muitas dificuldades. Então, quando a gente pegar um time mais forte, a gente tem que ficar mais esperto em relação a isso. De fato o Cruzeiro tem sofrido principalmente com as arrancadas dos times adversários quando vem pelas laterais de campo. E a gente percebeu nesse jogo, mais uma vez, o William tendo a sua dificuldade, principalmente no momento do gol da equipe do Criciúma, e o Marlon também, porque o Arthur Kaique e, querendo ou não, também o Alano atacavam pelo seu lado de campo, então ele sofreu um pouco mais com a marcação. Então eu vejo que as laterais do Cruzeiro, né, os alas do Cruzeiro, que por um momento no Campeonato Brasileiro foram os destaques positivos do clube, hoje acabam não sendo, eles estão sendo destaque negativo. Porque mudou o estilo de jogo. O Diniz trabalha de um jeito diferente o seu time na saída de bola, na construção ofensiva, e nessa recomposição o Cruzeiro tem sofrido com isso. Então esperamos que isso seja acertado, principalmente nesse jogo que vai ter contra o Corinthians, que acaba que pode ser o time mesclado, mas que chegue para a final de uma forma mais assertiva. Vai ter a data FIFA, vai ter um período muito longo para o time treinar, mas eu estou com uma expectativa boa de que podemos chegar sim com um time forte nesta grande final da Copa Sul-Americana, que é o objetivo do torcedor cruzeirense. Bom, é um jogo que foi importante também, até mesmo pela classificação no Campeonato Brasileiro. O Bahia perdeu para o Juventude de virada e com isso o Cruzeiro acabou ultrapassando na tabela. Então o Cruzeiro está em 7º lugar. Olhando a tabela do Campeonato Brasileiro, temos que torcer para o título do Flamengo, é claro, para zicar também o Atlético Mineiro, e do Botafogo. Esses dois times estão na final contra o Atlético Mineiro, a gente torcendo para eles por ser rival ali naquele momento do Atlético também, vai, querendo ou não, abrir essa vaga maior aí no Campeonato Brasileiro, então dá uma segurança para o Cruzeiro. Se o Flamengo conquista a Copa do Brasil, traz esse G7 para a classificação na Libertadores, então o Cruzeiro tem essa válvula de escape, o plano B, caso a Sul-Americana não dê certo, ele ficando em 7º lugar. E caso o Botafogo também conquiste ali a Copa Libertadores, abre mais uma vaga e aí teríamos o G8 para disputar ali a pré-Libertadores no ano que vem, caso o Cruzeiro, é claro que eu estou falando com vocês aqui, não conquistar a Copa Sul-Americana. Mas o Cruzeiro só depende dele, então é isso que a gente espera, que o time chegue até lá muito mais bem preparado. Mas foi bom o Diniz perceber que algumas peças aí, um pode atrapalhar o outro, é melhor usar algumas outras aí e tudo mais, e tomara que as alas do Cruzeiro treinem melhor, se preparem melhor e traz um âmbito um pouco diferente aí para esse time do Cruzeiro que vai disputar essa grande final aí. Bom, essa foi a minha visão do jogo, gostei, resultado importante, foi difícil, foi sofrido, mas a gente tem que comemorar, tinha muito tempo que a gente não fazia isso. Vamos fazer o nosso papel agora de torcedor, que é ficar feliz com a vitória do Cruzeiro. Valeu, gente, um grande abraço para vocês, a gente volta na segunda-feira, tem live 10h30 ao vivo, junto comigo, Luciano da Casa e João Paulo Big, para comentar sobre este jogo do Cruzeiro contra a equipe do Criciúma e também toda a expectativa que vai para essa grande final da Copa Sul-Americana, na verdade. Valeu, tamo junto e é nóis. E desculpa não ter ido no jogo e estar gravando desse jeito aqui com a cara de cansado, mas eu estou com um recém-nascido em casa e as coisas estão bem difíceis por aqui e às vezes vai pesar uma ida ou outra ali pro Mineirão. Valeu, gente, tamo junto, é nóis.